Bom dia. Hoje já faz uma semana que a gente está isolado aqui em casa e tem sido uma experiência muito rica, né? Se a gente olhar por esse lado da oportunidade que isso traz para a gente, por exemplo, eu consegui resgatar coisas na relação com a minha filha, com as minhas filhas, né? Que fazia muito tempo que eu não sentia essa profundidade, essa relação tão de cumplicidade mesmo, né? Que é você brincar com o tempo, brincar com disposição. É uma coisa que acho que fazia muito tempo que eu não sentia, algum tempo pelo menos, não com essa frequência. E aí a gente pensa que a gente está vivendo um momento mágico, né? Eu sinto, ontem me veio esse insight de pensar que a gente está vivendo um momento mágico e que falar que é mágico não exclui todo o resto que ele é, né? Que é assustador, que é terrível, que tem um lado que vai ser muito difícil, mas tem um lado que esse momento ele está resgatando aquilo que é mais importante, né? Que agora a questão não é mais sobre produzir, é sobre viver, né? Sobre viver. E agora a questão não é mais sobre o individual, é sobre o coletivo. Isso na verdade, ela coloca a vida num sentido de prioridade que ele sempre teve aí, né? E a gente recebe esse convite, já é o 19º convite, porque é o convite 19. É uma piada, desculpa, não pude perder a chance de fazer essa brincadeira. Eu estava pensando nisso, que é o convite 19. A gente já teve muitos convites para desenvolver, para ter um crescimento espiritual. A gente tá sempre tendo convite para crescer espiritualmente. Agora esse convite ele é muito mais enfático. Porque que acontece, pessoal? A gente vive de forma coletiva, mas a gente privilegia as questões individuais. E esse é um grande conflito, né? Porque o que impera, né, acaba sendo a lei do faroeste, como eu falo, que é cada um por si e seja o que Deus quiser. E a gente vê isso em várias ações nossas ainda, né? São pessoas que não estão se isolando, que não estão percebendo que elas são transmissores dessa doença, elas estão colaborando para espalhar essa doença, e essa doença pode chegar na casa de uma pessoa de idade, e ela indiretamente foi responsável pela morte de alguém que é querido para alguém. Ontem também tive o exemplo, falei com uma amiga minha, e ela falou que tinha dispensado a faxineira dela, que está na família há 30 anos, que tinha falado para a faxineira que ela não poderia pagar a faxineira porque ela mesma não ia receber. Ela não sabia mais quando ela ia receber o salário dela. E aí eu falei para ela, eu fiquei um pouco... Talvez eu tenha sido um pouco duro, mas eu não consigo ser muito duro, na verdade, eu sempre sou um pouco... Eu tendo a ser mais amoroso do que duro, e eu falei, poxa, mas o mês passado você comprou uma bicicleta de 25 mil reais, né? Porque ela gosta de ciclismo, ela vem aqui para o litoral e fica andando de bicicleta, e ela já tinha uma bicicleta. Eu falei, você tem duas bicicletas de 25 mil reais e você não quer pagar a faxineira que está com você há 25 anos? Então, poxa, vamos, nessa hora a gente tem que pensar que a gente é um coletivo, né? E esse acho que é o maior ganho que a gente está tendo nesse momento, que as coisas voltaram para o trilho, né? Que o viver é mais importante que produzir, e que o coletivo é mais importante que o individual. Então é como se a gente resgatasse a ordem natural das coisas. A gente só não resgata porque a gente está confinado, né? A gente não pode circular. Então pensa bem, que maravilha seria isso se a gente pudesse levar um pouquinho desse aprendizado para quando as coisas normalizarem. O que acontece? As pessoas que já tinham percebido isso, né, que já tinham um crescimento espiritual, nessa hora elas estão ancoradas, elas têm uma âncora. Então essa diversidade que chega para elas não afeta tanto elas, porque elas já têm
um desenvolvimento espiritual que já traz esse sentido primordial daquilo que é importante, né? Porque tudo isso, fama, dinheiro, ter uma Ferrari, isso são coisas que não fazem diferença de verdade, né? E então, para as pessoas que estavam na superfície, vai ser um pouco mais difícil, né? Quem tinha uma vida superficial, uma vida de imagem, uma vida de materialista, você não tem âncora. E aí é um convite para você tentar ir em busca disso. Porque que acontece? A gente está tendo, antes de acontecer o que aconteceu, a gente tinha que ir para um retiro durante um fim de semana para parar a questão da produtividade está à frente do viver, né? Então a gente tinha que parar e agora a gente está tendo esse retiro todo dia. O interessante disso também, eu estava pensando, é que esse tipo de convocação coletiva, ela só acontecia quando a gente tinha que ir para a guerra, por exemplo, e aí a gente era convocado a representar o país, a dar nossa vida pelo país. E agora é o contrário. Agora a gente está convocado, o país está convocado a defender a nossa vida, porque a gente é uma grande tribo, né? O país é uma grande tribo. Então o dinheiro que a gente contribuiu, né, para o fundo eleitoral, qualquer tipo de fundo, na verdade ele é nosso. E nesse momento a gente deve, as autoridades e todas as pessoas, empresários já se reuniram, né? Abílio Diniz, os banqueiros, né, que tantos anos tiveram lucraram nesse país, né, nessa tribo, agora eles têm que devolver um pouco disso. Então a gente vai ter uma distribuição de renda, o que é interessante, porque agora a gente tem que defender o país como um todo, né? A gente é um coletivo de verdade, porque a gente foi convocado a ser um coletivo. Então a gente pode pensar realmente que é um momento mágico, um momento maravilhoso. Eu não paro de pensar isso, o quanto isso vai ajudar as pessoas a terem um crescimento espiritual. E isso é o mais importante, que a gente precisa muito agora. A gente precisa realmente repensar as formas de vida. Bom dia.